Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Meu convidado é o empresário e advogado Raul Beggers, meu novo sócio, onde vamos aqui discutir alguns temas interessantes sobre empresa, sobre pessoa física, sobre declaração de imposto de renda, sobre formalização. Raul, muito obrigado pela tua presença. É um prazer ter mais uma vez você aqui conosco. Obrigado novamente por ter me convidado. É a minha segunda participação neste programa. Então vai ser muito legal conversar sobre esses assuntos aí que tenho certeza que vão interessar muitas pessoas. É verdade. Nós estamos agora iniciando de primeira mão, comunicando aqui, ao nosso público, que estamos criando uma parceria, uma nova empresa dentro do grupo das nossas empresas. O Raul atua fortemente no Sul e agora em São Paulo. E nós atuamos em São Paulo no ramo contábil. O Raul vem agregar para o ramo jurídico, onde vamos atender as empresas na área empresarial, naquilo que ela necessita, Muitos dos nossos clientes precisam de um advogado, de alguma defesa dentro da parte tributária, ou mesmo de legalização, Raul, que é um assunto que nós vamos falar aqui sobre uma formalização societária, a importância de ter um bom contrato social, de ter um bom acordo de acionistas. Então, o Raul que chama Raul Beggers e eu que chamo Betel Lombardi, criamos a Beggers Lombardi. E estamos aqui com a nossa nova sede na região da Avenida Paulista. Estamos ali reformando, fazendo uma coisa muito bonita, pensada aos nossos clientes. E que brevemente... Vamos fazer uma festinha de inauguração, Raul? Com certeza. A ideia é fazer um coquetel e convidar nossos clientes especiais, nossos amigos, nossos parceiros, para que possam prestigiar este momento, essa situação única aí, que é uma realização muito grande para nós dois, né, Betel? É verdade. Estou muito contente, Raul é um parceiro querido, escolhido a dedo, ou foi ele que me escolheu, ou Deus preparou que a gente nos unisse. Diante de que eu falo que para trabalhar a minha equipe tem que estar alinhado aos meus valores. E para o Raul ser meu sócio, eu acredito que eu estou nos valores dele e está nos meus valores. Isso que é muito bacana. Nós queremos fazer um atendimento especializado também para o mercado digital, mercado de tecnologia. Atendemos as empresas, a nossa equipe é altamente qualificada, a equipe do Raul vem somar. Então, a gente quer, com isso, unificar e mostrar ainda mais força ao atendimento ao nosso cliente. O Raul pactua comigo, junto da minha missão de vida, que é encantar o cliente, atender o cliente, realizar e, principalmente, curar sua dor, Raul? Resolver os problemas necessários, que não são poucos. Eu gosto muito de dizer que nós somos, tanto eu como advogado, tu como contador, nós somos conselheiros dos clientes. Ou seja, o cliente tem que compartilhar conosco seus projetos, as suas inspirações, as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios, os seus desejos. E a gente pode, em virtude do nosso conhecimento técnico, de nossa experiência também com várias empresas, poder ajudar o cliente a alcançar o melhor caminho, a ter o melhor resultado, a evitar problemas. E juntos a gente vai conseguir atingir e ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso intuito, ajudar os nossos clientes. Eu falo para o Raul que nossos clientes se tornam grandes amigos diante do amor que a gente tem da nossa missão, amando a parte da ciência contábil, amando a parte da advocacia, e fazer com que o nosso cliente sinta-se em paz para trabalhar no seu dia a dia, que se sinta protegido. Esse programa é mais do que, não é uma entrevista, é um bate-papo, e o que a gente quer hoje é, de uma maneira diferente, dar a vocês informações necessárias do que é melhor para o empreendedor, para o empresário e até mesmo na pessoa física, Raul? Perfeito. E a ideia é trazer novos assuntos na medida dos inícios das gravações e trazer os assuntos mais importantes, os temas mais relevantes e aqueles assuntos que são objeto de muitos questionamentos por parte de vocês. É verdade. Falando em questionamento, muitas pessoas falam qual a importância de se formalizar, de você abrir um CNPJ, ter o seu CNPJ regular, da importância de ter um belo contrato social redigido com cláusulas necessárias de proteção para ambos os sócios, e também de ter um acordo de acionistas, O que seria as regras do jogo. Então, nada melhor do que trazer aqui o Dr. Raul, que é especialista nesse assunto. Nós temos essa parceria e damos aos nossos clientes a consultoria necessária para fazer a abertura da empresa e também para enquadrar na melhor tributação possível,
tendo a menor carga tributária possível. Nós somos especialistas nisso. Nós estamos agora, fizemos no último sábado, agora, dia 15 de fevereiro, 18 anos de empresa. Então, esses 18 anos foram de muito aprendizado, de muitos planos econômicos, de muito estudo tributário, na qual a gente quer passar um pouquinho do conhecimento para vocês. O Raul também é um homem, tem vasta experiência de muitos anos. Quantos anos já, Raul? 10 anos na área. Já 10 anos na área, onde já tivemos diversos tipos de situações, de problemas, e que, com muito amor, como falamos, mas muita técnica, muita capacidade técnica, conseguimos resolver. Então, vamos falar nesse assunto primeiro, né, Raul? Eu queria que você começasse a palavra com relação à formalização, né, de um bom contrato social e também um acordo de acionistas. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu fico horrorizado que muitas pessoas abrem empresas usando um contrato social padrão, ou seja, eles simplesmente vão lá e assinam um contrato que o escritório de contabilidade fornece. Foi um copy-cola, né? É um copy-cola. Perfeito. Só que o pessoal esquece de que aquele é um contrato como qualquer outro, ou seja, é um acordo que tu está constituindo uma empresa, tu está comprando, tu está adquirindo um patrimônio, mesmo que seja uma empresa inicial. É como se tu comprasse um imóvel e não lesse o contrato, tu comprasse ele em condomínio com outro sócio e realmente não passasse os olhos pelo que está ali definido. Isso é muito grave. No momento de paz, em que os negócios vão bem, até ninguém vai reclamar de nada. Mas, quando a empresa sofre alguma dificuldade, é aí que o problema aparece. Cláusulas genéricas, cláusulas que não têm nenhuma relação com a atividade da empresa, e aí gera dúvidas, gera incertezas, isso acarreta em quê? Num conflito. E o que faz um conflito? Vai para o Poder Judiciário e a empresa pode ser, e muitas vezes vai ao seu colapso, ao seu fim. Então, uma coisa que eu estou trabalhando, que eu estou defendendo muito, é que nós, advogados e também contadores, possamos e devemos fazer contratos sociais, instrumentos societários perfeitos, completos, de acordo com a empresa do sócio, suas necessidades, as suas pactuações. E aqui, com nossa parceria, com nossa sociedade, especialmente para as grandes empresas que estão surgindo no mercado de tecnologia, é onde a gente tem que focar e colocar mais energia. Colocar energia para que os sócios discutam isso, que os sócios criem acordos sociais entre eles e que a situação fique, desde o início, perfeita, uma situação uniforme, uma situação legal. Tenho certeza que com isso a gente vai ajudar muitas empresas, muitos empresários, a daqui a 5, 10, 15 anos, terem sucesso, terem prosperidade. Principalmente quando tem a diferença do capital social, né? A participação na empresa, né, Raul? Exatamente. Quando há um sócio majoritário e um minoritário. Queria que você tocasse um pouquinho nesse plano, porque dentre as cláusulas, e até eu queria que você desse algumas dicas com relação às cláusulas do contrato social, né? A de participação é simples, é quanto a pessoa tem, né? Cada pessoa, cada sócio tem de participação no negócio. Mas alguma outra cláusula, como por exemplo sucessão, morte, queria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste. Vamos lá. Do meu ponto de vista, eu vou comentar as cláusulas mais importantes. A mais importante delas é qual é o valor da empresa, ou seja, é uma cláusula que vai dizer como a empresa vai ser calculada em caso de alguma desavença, alguma situação societária. Por exemplo, se um sócio majoritário quiser retirar do minoritário da sociedade, quanto e como vai ser apurado o valor das cotas desse sócio minoritário e como vai ser pago isso. Estando isso no contrato, este conflito não existe mais, porque é somente aplicar uma regra. Certo. E a gente cria um método de cálculo específico do negócio daquela pessoa. Ou seja, existe um método para uma empresa industrial, para uma empresa de serviços, para uma empresa imobiliária, enfim, situações pontuais, situações já definidas para que possa se saber o valor da empresa. Um outro detalhe importante é em relação à sucessão dos sócios, quando vier algum tipo de óbice, como um falecimento, algo do gênero. Ou até mesmo se ele quiser se retirar, né? Exatamente, ou se ele quiser vender as cotas. Vende as Se ele cotas, pode se vender retirar. para um terceiro estranho, se ele é obrigado a vender para outro Internamente. sócio, como é que é a questão das preferências. Outro detalhe importante que em alguns meses atrás eu comecei a incluir é se a empresa tiver dificuldades financeiras e for necessário colocar um aporte de capital por parte dos sócios.
Se, por exemplo, uma empresa 50-50, ou seja, uma empresa com 2 sócios, metade para cada um, e um deles não tem dinheiro para colocar, como é que esse dinheiro vai entrar, como é que esse dinheiro vai se refletir na empresa? Ou seja, a empresa vai ter que pagar ele em algum prazo, com alguma correção, ou ele vai receber mais capital, ou seja, a sua participação social vai aumentar. Então, são detalhes que são muito importantes. E mais ainda, o que eu defendo muito é, iniciando uma empresa como a nossa, e nós fizemos isso, é definir desde já, via acordo, quais são as funções de cada sócio na empresa, quais as obrigações que o sócio tem perante a empresa e a empresa perante o sócio. Desde já. Eu recebo muitos casos que o sócio quer dissolver uma sociedade porque ele entende que ele faz muito mais do que o outro sócio. Só que na prática, desde o início foi combinado isso. E em algum momento não serve mais, porque não ficou acordado e isso se esquece. Isso fica em segundo plano. Muito importante formalizar em palavras e assinar em forma de contrato, de acordo, né, Raul? Para que, se esquecer, como você falou, e esquece, né? Parece que a memória de quem está sendo prejudicado ou que acha que está sendo prejudicado é fraca. Então, é importante que se formalize isso, que nesse acordo, como o Raul tem falado, condições de trabalho, condições de férias, né? Quando vai tirar férias, o outro vai tirar férias, se pode ser os dois ao mesmo tempo, se é em separado, o período, qual é a função. Tem que deixar muito claro, né, Raul? Acho que é importante, nos mínimos detalhes e nas coisas talvez até mais simples, né? E é isso mesmo. Não é necessário fazer um documento gigantesco, muito complexo. É necessário fazer alguma coisa prática, alguma coisa que reflita o que foi combinado entre os sócios. E o nosso trabalho também, a gente vem praticando isso, e eu acho que é um motivo que a gente se conectou. A gente trabalha com uma situação de simplicidade perante o cliente. É uma questão de objetividade. A gente pega aquele conteúdo burocrático complicadíssimo, que é a parte tributária, fiscal, a parte legislativa brasileira, e torna isso mais fácil para que o cliente entenda. E aí, o que acontece? O nosso cliente pode se focar no negócio dele, concorda? Ele pode colocar energia e não precisar decifrar como calcula o imposto, como se faz o contrato, o que tem que se preocupar. Mas ele pega a energia dele e se dedica a prospectar clientes, a investir na estratégia do negócio dele. Essa é a essência da nossa empresa. A gente procura dar essa base contábil jurídica aos nossos clientes para que eles possam realmente trabalhar no próprio negócio e terem em nós a confiança do que está fazendo, o que está assinando, e aquilo que nós indicamos dentro da tributação é a melhor maneira possível. Por isso que é importante ter também um objeto social bem definido, esse objeto social ser condizente à legislação. Também analisar cláusulas de retirada de prolabore, de distribuição de lucro, por exemplo, para não ficar tão engessado muitas vezes, até mesmo um sócio tem uma remuneração maior que a outra, nós colocamos uma cláusula que, independente da participação societária, pode ser feita a distribuição de lucro. Entre outras coisas, né, Raul? E eu acredito o seguinte, que fornecendo esse tipo de serviço de assessoria, tem muitas empresas que vêm dando uma abertura de graça. É impossível ele ter um assessoramento de graça, né, Raul? Ninguém trabalha de graça. Não é nem pelo trabalhar de graça. O que a gente faz para ajudar o nosso cliente, nós ajudamos, né? Mas aquelas empresas, eu queria que falasse um pouquinho disso, as empresas que não cobram abertura. Isso... Como é que pode entender o cliente, fazer, se há um custo, né? Ou não tem, Raul? É o copy-cola. Aí eu pergunto pro cliente, né? Qual é que é o senso de responsabilidade da pessoa que fez isso? A meu ver, nenhum. Porque ela faz uma situação de qualquer jeito, sem se preocupar com o que o cliente deseja. E tem realmente pessoas que vão atrás do mais barato, do de graça, do grátis. Então tu vai colocar o teu patrimônio, o que tu está constituindo, nas mãos de alguém que não cobra R$1 para fazer algo. Como é que tu vai exigir alguma situação de segurança jurídica disso? Tu não pode exigir nada, ele te deu. Foi sem pensar, foi sem amor, foi sem critério. Isso a gente tem que... Foi um copy-cola de um robô? Mas não é o caminho. Ficou algo muito mitigado. Lá no Rio Grande do Sul tem algo que me indigna muito. Muito mesmo. A equipe fica, quando eu começo a lembrar desse assunto, eu caminho no escritório e fico nervoso. Porque eles pegaram e criaram um contrato social modelo que eu sou obrigado a constituir a empresa com aquelas cláusulas. E depois eu posso mudar. Ou seja, e o meu direito de contratar? Se eu vou criar uma empresa de 1 bilhão, eu preciso seguir aquele contrato? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Só que, lógico, muitos vão continuar fazendo, muitos vão continuar oferecendo. E tudo bem. O nosso cliente, o cliente que se preocupa, vai nos procurar e vai fazer algo bem feito. Porque a gente acredita no cliente. Não é só abrir uma empresa, é criar um legado. Belas palavras, exatamente. A gente tem visto que muitos, né, dos nossos clientes querem um legado, querem que a empresa se perpetue, querem realizar, são empreendedores, né? E a importância de deixar a informalidade, fazer a formalidade, paga imposto? Paga. Todo país paga. Toda empresa deve pagar e recolher. Se é alto, é baixo, é discutível, vamos discutir com o Congresso, com o governo, vamos tentar brigar por menores alíquotas, por uma coisa mais justa. Mas existe, é necessário. Porque o jeitinho brasileiro está acabando, né, Raul? Uhum. Eu acho que esse câncer, infelizmente, desse jeitinho brasileiro tende a diminuir com os controles do fisco. Exatamente. E um detalhe importante do imposto, eu recebo clientes que não pagam imposto, que não sabem pagar imposto. Eu digo, vamos começar a legalizar a situação, fazer a coisa correta. Basta botar o imposto no custo do teu produto, do teu serviço. Né? Adiciona o valor do imposto no custo. É o que deve ser feito. Verdade. Né? Provisiona isso, paga isso. Isso se torna natural depois de um tempo. E é importante, isso vai acabar, a questão da sonegação. Os controles estão mais criteriosos, a tecnologia que o fisco utiliza também está mais forte, está mais inteligente. E a nossa função também é alertar os riscos e regularizar a situação o quanto antes. Puxa, falando em riscos, eu quero entrar agora no assunto sobre proteção patrimonial, na pessoa física ou na pessoa jurídica. É muito importante que você faça um contrato bem feito, um acordo de acionista, e que se defenda o patrimônio. Porque pode ser que às vezes o negócio não deu certo, pode ser que ele gere dívidas, problemas, às vezes de impostos federais, impostos estaduais, municipais, pode ser dívida com fornecedor, dívida com banco, o banco já arrasta o sócio como avalista. Então é muito importante que nós tenhamos um planejamento de proteção do patrimônio que adquiriu até o presente momento. Pode ser que alguma coisa aconteceu diferente na empresa, a empresa não vai bem, a crise, a chuva, né? Alguma coisa que atrapalhe o andamento da empresa. Então, eu quero muito que você fale como não colocar em risco o patrimônio já adquirido, como não colocar em risco aquilo que já foi conquistado mediante, às vezes, uma situação nebulosa da empresa e muitas vezes momentânea. Às vezes não vai para um caminho sem fim, mas às vezes é uma coisa momentânea para que não atrapalhe nesse momento. E eu questiono para quem me pergunta sobre isso, eu digo, se você tem uma Ferrari, você faria seguro na sua Ferrari, né? Ou seja, se acontecer alguma coisa com ela, tu pode acionar a franquia, pagar a franquia e tu consegue retornar tua capital ou comprar um outro carro. Se você tivesse uma opção de proteger o teu patrimônio para riscos do teu negócio, seja o risco que for, você não faria? Né? Uma situação de opção. Existe hoje a possibilidade de tu criar um planejamento para que tu tenha uma proteção patrimonial. Existe e funciona muito bem. A maioria das pessoas que tem um patrimônio alto faz. Então, para você que tem uma empresa, que tem patrimônio, ou que está começando a comprar patrimônio, adquirir bens, por que não fazer? É uma situação a mais, é como se fosse um seguro para o seu negócio. Então, lógico, deve ser algo bem feito. A questão de constituição de empresas de graça, que tu comentaste, isso acontece também nessas situações de holding, de empresas patrimoniais. Pessoas sem qualificação técnica fazem uma situação simplesmente por fazer. E depois, quando é necessário usar, não funciona. Então, é um ponto que, para quem é empresário, está sujeito a uma atividade de risco, todos os empresários estão, é importante fazer uma patrimonial. Se não tem bens ainda e vai comprar, faça agora e compre seus bens pela patrimonial. Invista nessa situação, nessa solução. Ela funciona na prática. E teve uma mudança legislativa no ano passado, a Declaração de Liberdade Econômica, que trouxe ainda mais segurança para quem tem uma patrimonial. É um assunto que realmente funciona na prática. E eu te digo isso porque eu lido com isso diariamente há praticamente 10 anos. Você quer explanar sobre isso? Que, na verdade, é a não confusão, né, da pessoa jurídica com a física com a jurídica? Exatamente. Numa situação de risco, de problema na empresa, o que acontece? Muitas vezes é normal o sócio responder em conjunto com as dívidas da empresa. Tá? Isso está cada vez mais comum, especialmente na parte de seara trabalhista e tributária.
quando se cria uma patrimonial e se coloca seus bens, seu dinheiro nessa empresa, é pouco provável que ela seja lançada a um processo judicial. É pouco provável que ela também responda em conjunto com os bens do sócio. Existem limitações legais para que isso ocorra. Lógico, a gente tem que trazer legalidade a isso, né? Não é simplesmente fazer para fraudar alguma coisa de credores ou execução. É fazer algo correto, algo planejado, algo bem pensado. E isso realmente garante uma segurança, um sossego a quem tem um negócio de risco. Porque, lógico, a gente sempre torce para que a operação, o negócio dê certo. Mas muitos negócios não dão. Uma expansão de rede de franquias, um problema trabalhista sério, uma autuação do fisco, que é muito comum acontecer por algum erro de impostos, alguma falha de cálculo de um contador que deixou de fazer o que deveria fazer ou não sabia. E muitas vezes isso acaba com o negócio e leva junto também, além do sonho de quem fundou essa empresa, os seus bens. E olha só que situação, perder tudo. Então, alguns recuperam, outros não, né? Que conquistou com dificuldade, com luta, com trabalho, e de repente uma atuação tem que dispor dos bens para pagar as dívidas. E a gente percebe que o brasileiro, vamos dizer assim, tem formalizado, né, Raul? Tem colocado as coisas em ordem, deixando de fazer o por fora, as empresas têm investido em compliance interno. Eu acredito que há uma mudança de pensamento, de jeitinho. As coisas existem, e eu queria que você tocasse um pouco agora no ponto que a Receita Federal, os órgãos fiscalizatórios, pode ser Estado, município, vem investindo fortemente em sistemas, em controle, em receber informações e fazer o seu cruzamento. A Receita Federal investe milhões e milhares de reais no seu parque tecnológico para que possa, dentro da estrutura daquilo que ela recebe de informação, fazer os cruzamentos e entender aonde pode autuar, aonde teve sonegação. Por exemplo, recentemente visitei um cliente que, infelizmente, não tributou o rendimento, ele tinha aplicação na pessoa jurídica e não tributou os rendimentos que são tributáveis. Não o principal, o rendimento que há na pessoa jurídica também é passível de imposto, não tributou. A Receita Federal, porque recebe informações do banco, pegou o valor do rendimento mês a mês, aplicou o imposto e automaticamente mandou a multa, né, para ser paga. A multa, o imposto, a multa e a juros e correção. Então, eu queria que você tocasse um pouco nesse tema, Raul, de o quanto a Receita Federal, o quanto os órgãos fiscalizatórios estão preparados para que entenda que a informalidade acabou, né? O que nós escutamos aqui, muitas vezes em palestras do público do mercado digital, é que a tecnologia está cada vez mais inteligente, está mais avançada. É a inteligência artificial, né, Betel? É ouve muito isso. E na Receita Federal, na Receita Estadual, no município, é a mesma coisa. Tem sistemas que fazem a questão de cruzamento de dados, né? Em que se identifica por sistema alguma irregularidade, alguma coisa estranha, e depois disso é remetido para que um fiscal humano, com a sua experiência, com a sua expertise, consiga interpretar os dados e emitir uma autuação ou fazer uma fiscalização em uma empresa. Isso acontece cada vez mais. E é por esse motivo, tanto pelas notícias que aparecem, por amigos, por colegas que falam, que passaram por isso, que muitos estão começando a colocar em dia as suas obrigações fiscais. Ou seja, muitas vezes, para trás eles deixam como está, mas fazem certo daqui em diante. E isso já é um passo, né, Raul? Já é um passo, já minimiza. Não. E cada vez mais a fiscalização vai ser mais inteligente. E eu acredito que em poucos anos, aí, questão de 2, 3 anos, nada mais vai passar. Eu acredito. Porque todas as movimentações bancárias, elas são refletidas, são encaminhadas para o fisco, eles têm um sistema que analisa tudo. Isso vale também desde cartão de crédito, depósitos, saques, do que circula de valores em contas de empresa, em sites de pagamento como Hotmart, situações assim. É tudo informado para a Receita. É questão de tempo para quem não declara imposto, não paga imposto, que seja autuado. É questão de tempo. Então, corra, resolva, faça algo que tu possa regularizar a tua situação. Porque depois torna muito mais caro, né? Sabe melhor do que eu, quanto é que é a multa numa situação de sonegação de imposto? Punitiva, 150% do valor apurado do imposto, para começar. Exatamente. Podendo chegar até 222%. Então, se por exemplo, eu deixo de pagar 10 mil reais de imposto, quanto é que eu tenho que pagar? Exatamente. Já começa já 10 mais 25 e assim por diante. Então, uma conta de 10 mil vai chegar a 50 mil reais. Entende? E aí? E como é que faço para pagar depois, Vitor?
O negócio é formalizar. Procure o seu contador, procure o seu advogado ou procure nossa empresa. Nós somos o Grupo Betel Lombardi. Estamos à disposição para o que for necessário. Nós fizemos esse primeiro programa falando sobre formalização, preocupações e necessidade de fazer um bom contrato social, um acordo de acionista e principalmente uma proteção patrimonial. Eu acredito que vamos fazer uma série disso, Raul. Eu gostei da ideia. Com certeza. Eu estou muito ansioso para a gente lançar uma websérie que vai ajudar muitas pessoas a conseguir resgatar e assegurar o seu patrimônio e conseguir criar um legado do seu negócio. Essa é a nossa missão. Maravilha, Raul. Muito obrigado pela presença nesse primeiro programa, hoje com um cunho informativo. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.